porque a gente vai falar sobre um vilão silencioso que ocupa cada vez mais espaço no prato dos brasileiros: os alimentos ultraprocessados. De acordo com um estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, cerca de 20% da ingestão calórica no nosso país vem de alimentos ultraprocessados. É muita coisa. Por conta da praticidade, o consumo desses produtos mais que dobrou nas últimas décadas. É o que mostram pesquisas recentes que também indicam que esses alimentos trazem riscos sérios à saúde quando consumidos em excesso. Mas o que exatamente, Abi, acontece com o nosso corpo com uma dieta rica em alimentos ultraprocessados? O nosso desafio é entender como é que os ultraprocessados atuam e impactam no nosso organismo. E o que fazer para manter uma dieta mais saudável? Quem nos explica é o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Seja muito bem-vindo! Olá, Feliz Ano Novo! Obrigado, Abi. Valeu, viu? Que bom estar aqui com vocês. Tudo bom, Gabi? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, falar só de tema bacana, Não né? é? Começar o ano se cuidando. Se cuidando. É verdade. Doutor, por favor, já Bora. vamos ali. Bora. E eu queria te fazer a pergunta, que não quer calar, porque a Tá. gente fala de ultraprocessados, mas a gente fez, acho que em 2018 teve uma pesquisa falando se as pessoas estão comprando menos arroz, menos macarrão, menos feijão, menos carboidratos. E aí a gente poderia imaginar talvez que as pessoas estavam se cuidando mais com os vegetais, mas a gente tem uma sociedade praticamente mais da metade obesa. Exato. De onde vem isso? Tem a ver com os ultraprocessados, doutor? Tem sim, até porque a questão do ultraprocessado é que o custo às vezes é menor do que o alimento in natura. E Sim. isso, para quem pesa no bolso a escolha do alimento, então aquela bolachinha recheada, aquele macarrão instantâneo, que tem um custo na prateleira baixinho, né? Se eu fosse comprar o próprio arroz, o feijão, a fruta, o legume, a verdura, dependendo do poder aquisitivo, pesa. Infelizmente, a gente sabe que muita gente prefere gastar menos e depois gastar mais com remédio. Esse é o problema. Por isso que alimento ultraprocessado, quando, de vez em quando, vamos falar um pouquinho disso, não vai trazer problemas, é quando vira rotina. E essa pesquisa mostra que 20% das calorias vindas de alimentos ultraprocessados, isso pode ser péssimo para a saúde. Péssimo, péssimo. O senhor falou em caloria. Eu acho que todo mundo consegue comer um pacote de bolacha numa sentada, né? Fácil. Um saco de salgadinho também, gente, vai assim. E a quantidade de calorias desses alimentos são enormes. Enormes. E você não vai receber, muitas vezes, não tem nada de nutriente, né? Exato. Nenhum. Então, acho que a rapidez que a gente consome esses alimentos ultraprocessados é muito grande. Que você comer, você não vai comer um brócolis inteiro, né? Você vai se sentir saciado muito antes. Só Verdade. que o quanto a gente se baseia em uns alimentos ultraprocessados é muito assim, a gente come muito rápido, a caloria é muito alta e não tem nutriente nenhum. Exato. E é isso que o grande prejuízo para a saúde começa já aí. Porque o que a gente quer, dentro da nossa saúde é que o nosso corpo seja nutrido com nutrientes. Então precisamos de vitaminas, minerais, proteínas, ácidos graxos, enfim, a gente precisa de nutrientes para ter saúde. O que já mais atrapalha no alimento ultraprocessado é a pouquíssima quantidade de nutrientes que ele carrega. O alimento in natura, quando você come uma maçã, quando você come uma espiga de milho, você está comendo um alimento na sua forma original, onde está se preservando muito os nutrientes que ele carrega. Se eu pego esse milho e levo para a indústria, que vai ser retirado da espiga, vai passar por um processo de lavagem, depois vai passar para uma lata, vai colocar a água com sal para conservar, eu ainda mantenho as características do milho ali. Se eu comer, eu ainda tenho a propriedade nutricional do milho, embora o sódio acrescentado ali não é muito legal. Mas é um alimento que passou por um processo de modificação, mas que mantém ainda algumas características nutricionais. O ultraprocessado é quando se retira do alimento quase todos os nutrientes que ele tem, e por processos industriais de lavagem, ressecar, acrescentar corante, acrescentar conservante, acrescentar sal, realçador de sabor, mais sal, mais açúcar, o alimento mesmo em si, ele perdeu praticamente todos os seus nutrientes. Então, nutricionalmente, o alimento ultraprocessado é muito pobre, o que já traz um desbalanço para a saúde do indivíduo que consome com regularidade o alimento ultraprocessado. Ele está deixando de ingerir 20% de vitaminas, de minerais, de nutrientes importantes para a saúde. Então, o que as pesquisas na medicina mostram é que o alimento ultraprocessado ele aumenta muito o risco de obesidade
de má nutrição, de desequilíbrio nutricional, o que vai influenciar em outros fatores, né? Aumento de risco de obesidade, de doença cardiovascular. Hoje se preocupa muito com a saúde da microbiota intestinal. A nossa flora intestinal, ou microbiota intestinal, é responsável pela saúde do corpo como um todo. E o alimento ultraprocessado altera a microbiota pela quantidade de corante, de conservante, de estabilizante. São muitas químicas associadas ao alimento que também vão alterar a microbiota. E isso pode trazer uma repercussão na saúde como um todo. Então, tem muito estudo hoje mostrando alimento ultraprocessado com mais risco de depressão, com risco maior de ansiedade, além da obesidade, doença cardiovascular, câncer do aparelho digestivo. Então, realmente é um assunto muito sério. E óbvio que, né, comer de vez em quando faz parte da vida, até porque você está num lugar que não tem como comprar o alimento in natura, você quebra o galho com o alimento ultraprocessado. Mas fazer deles uma rotina diária é que realmente isso traz um impacto muito grande na saúde, isso é fato. E doutor, todos os alimentos são processados, né? Você estava falando do milho ali. Como é que a gente consegue identificar um ultraprocessado? Existe no rótulo alguma coisa que a gente consiga ler e que a gente, por favor, leia a rótulo dos alimentos? Sim. Não é? Muito. A melhor dica é essa. Vamos pegar o exemplo de um arroz que você comprou no supermercado. Ele passou por um processo de beneficiamento na indústria, por um processo de limpeza, né? Depois colocou num saco e te vendeu lá no supermercado. É um alimento processado, mas você vai olhar o rótulo que está escrito ali, arroz. Arroz. É o arroz que está ali. Os ingredientes, Os ingredientes. Né? Olha nos ingredientes. Arroz. Mas pode ter ali algum conservante, mas geralmente não. É só arroz mesmo. Agora, quanto mais nomezinhos diferentes você vai vendo nesse rótulo, açúcar, sódio, gordura hidrogenada, corante, né? Conservante. Tem muitos corantes e conservantes, mas principalmente corantes, que não tem o nome do corante, é por letra, por número. NS2, você fala, gente, deve ser uma coisa, é química. Então, quer saber se o alimento é ultraprocessado, o alimento em si mesmo, ele vai estar ali quase nem descrito no rótulo. O resto é tudo aditivo que está sendo colocado ali. Então, até nomes diferentes, né? Açúcar tem vários nomes, né? Goma de sei lá do quê. Tem xarope de milho, tem xarope de milho, açúcar invertido, sacarose. Tudo é açúcar. É açúcar, geralmente é açúcar. O amido modificado também, né? Que vira aquele pozinho branquinho que acaba a gente usando aí para fazer mingau quando criança, né? E não que o amido em si seja um vilão, mas a quantidade que vai ter, né? Então a gente tem que olhar qualidade e quantidade do que a gente está comendo, né? Mas o rótulo é, sem dúvida, a melhor dica. Quanto menos nomes tiver, melhor. Que a gente chama de rótulo limpo. Sim. Um iogurte é leite e fermento. Sim. Você vai olhar no rótulo leite e fermento. Ah, não, esse é de fruta, então já tem um corante ali, já tem um aditivo. Sabor, então, né? O sabor, saborizante. Aí começou a ter um monte de numerozinho em seguida, nomezinhos diferentes. Pode ter certeza que esse alimento não é o que você deve consumir todos os dias. Tem que ser de vez em quando. O senhor deu o exemplo do milho, né? A gente fala dos salgadinhos de milho. E daí você vai ver onde que tá o milho nos ingredientes. É lá o sétimo, oitavo, nono. Cheiro de milho. Cheiro de milho, Essência, restos do milho. É, porque vem açúcar, sal, estabilizante, tudo. lucificante. Daí o milho é isso aqui, gente. É um pingo de milho que colocaram, não é isso? Exatamente. Quer dizer, a qualidade nutricional de um salgadinho de pacote com sabor milho nutricionalmente é muito pobre. Ele mais vai te trazer impacto de prejuízo do que algum benefício nutricional, sem dúvida. E doutor, é viciante? Porque eu tenho a sensação que quando eu abro a porteira pro industrializado... Você não consegue parar mais. Exato. É muito difícil a gente se controlar, assim, nessa questão do açúcar, do sal, que nem aqui tem exemplos, né? Miojo, cereais, nuggets. Parece que quando você começa, nossa, é muito difícil você conseguir parar. Aliás, esse é um tema fascinante. O que acontece? O nosso cérebro, ele percebe o prazer através de neurotransmissores. Então, tem a dopamina, a famosa dopamina, a serotonina, que são dois neurotransmissores que, quando estimulados, te dá uma sensação de prazer e bem-estar. Né? Se eu falasse que você ganhou na Mega Sena da virada, nossa, e você ia ter uma explosão de dopamina, sim, você ia falar, gente do céu. E o alimento é capaz de fazer isso com o nosso cérebro. E quais o paladar que mais estimula neurotransmissores? Foi feita pesquisa em volta disso. Tem 3 ingredientes de um alimento, se a indústria misturar 2 deles, você vai ficar viciado. Sal e açúcar. Açúcar, sal e gordura.
Os três. Tudo tem, gente. Por isso que a indústria que é hoje é bom. obrigada a colocar no rótulo rico em É verdade. sódio adicionado, rico em gordura Gordura adicionada, saturada. rico em açúcar adicionado, porque são a combinação de dois deles, são os chamados alimentos hiperpalatáveis. E dizem que é polêmico, mas não é polêmico, e tem estudo que mostrou isso. O alimento hiperpalatável pode trazer o prazer como se fosse uma droga. Então, as áreas de estímulo de prazer de uma cocaína é parecido com um dos estímulos das áreas de prazer com o alimento. Então, realmente, você quer saber como é que a gente muda isso? Com as crianças. Então, você, mamãe, que tem filhos pequenos em casa, pelo amor de Deus, só apresente um alimento ultraprocessado quando ele tiver uns 10 anos de idade, vai. Deixa ele crescer, porque você treina o paladar com aquilo que se apresenta. Sim. Quer saber o que é o doce? Dá uma fruta doce. Quer saber o que é Docinho, né? o amargo, o salgado? Os alimentos in natura têm o seu sabor. É que a indústria realça o sabor para você falar, Isso aqui é que mais, delícia. porque Deus é Eu perfeito, quero mais. né? Sim. Deus já fez o doce, o salgado, o azedinho. E a gente vai procurar, claro, esse sabor industrializado, mas as crianças não precisam disso, né? Nem a gente precisa. E é tão feio e cultural que a gente fala assim que eu tenho um paladar infantil. Não verdade, Quando verdade. a gente fala que uma, né? É verdade. Quando você, É eu verdade. gosto de coisas doces, de biscoitos, enfim. É que eu tenho um paladar infantil. Gente, tudo errado. Tudo errado, porque é Começou na errado. infância que você corrige, para se tornar uma pessoa com mais... E quando você treina o paladar com alimento in natura, o risco de querer o alimento com excesso diminui, porque se torna enjoativo. Tem pessoas que falam, não sou de comer muito doce, porque parece que enjoa, porque ele teve o treinamento de sentir o doce do próprio alimento, e não do aditivo ali, o realçador de sabor, o adoçante, o açúcar adicionado, né? Sim. Então, realmente é um impacto muito, muito negativo o ultraprocessado. E os alimentos que, né, in natura, como a Gabi estava falando ali, que a gente encontra na feira, que não são tão caros, né? Sim, A gente sim. consegue, de repente. Eu acho que uma dica boa, né, doutora, eu fico pensando nisso, é a gente degustar. Porque quando a gente come tudo com pressa, que é o que a gente faz com isso aqui, que Exato. você come igual pipoca, como a gente fala, né? Verdade. Eu acho que a gente não percebe o paladar, sabores o gosto, mesmo. os sabores, né? Exato, exato. Eu acho que a praticidade, a indústria tenta trazer para a gente a praticidade, e no início a gente achou que seria para facilitar. Talvez a gente tenha errado na mão, em querer tudo muito prático, muito rápido e muito prazeroso. Porque é óbvio que a indústria tem que existir, jamais ela é vilã da história, mas a gente precisa ter critério de escolher qual alimento processado eu vou procurar, ou se eu vou comer um ultraprocessado, que seja naquele fim de semana que eu vou viajar. Exceção, né? Tira um dia da semana. O que é exceção? Me perguntam muito no consultório. Para mim, exceção é um dia da semana. 3 dias da semana, 4 dias da semana é rotina. Então, assim, um dia da semana, ok, pega seu salgadinho de pacote, sua bolacha, seu refrigerante, vai ser feliz, Divirta. porque isso não vai trazer um prejuízo. A gente come, em média, 3 a 4 vezes por dia. Vamos colocar 3, a média do brasileiro. Café da manhã, almoço e jantar. Vezes 7 dias da semana, são 21 refeições que você faz. Se você errar 2 e acertar 19, você está bem na fita. Então, coma a comida de verdade. É que você compra na feira, no supermercado, sem nenhum problema, está lá o arroz, o feijão, sem problema. A fruta, o legume, a verdura, o cereal, a proteína, a carne, o peixe, o ovo. Então, a gente tem ainda o privilégio de ser um país riquíssimo em agricultura, em diversidade. É que as pessoas estão ficando sem tempo, todo mundo tem que pagar conta, boleto, então tem que trabalhar, sair de casa cedo, mal almoça, aí quando chega à noite em casa, às vezes também comeu mal durante o dia e começa a abrir salgadinho, aí pede, né, um alimento lasanha processado, uma lasanha pronta, congelada, ou abre uma bolachinha, ou faz um nuggets, né, ou um salgadinho de pacote. E aqui os cereais matinais, né, que tem crianças que comem, eu estava conversando com a produção ali antes com câmera, e falou, pô, minha filha de vez em quando, minha neta gosta. A questão do cereal matinal não é o cereal em si, aqui tem cereal, tem provavelmente o milho está aqui, né, em quantidades menores, mas está. Mas é o açúcar que está em volta, né? Que deixa crocante, né? Que deixa Mais crocante. saudável. E eu diria que se a gente está errando na atualidade, a gente está errando no açúcar, sem sombra de dúvida. A gente está errando nas farinhas refinadas em excesso e no ultraprocessado, que traz o prazer de comer algo, mas que nutricionalmente traz quase nada, né, de vitamina, de mineral. E o nosso corpo precisa de equilíbrio de nutrientes para que as células funcionem. Desequilíbrio nutricional é igual a imunidade baixa, é igual a ganho de peso, riscos de diabetes,
Até perda de qualidade do sono você pode ter por desequilíbrio nutricional. Sim. Aumento de ansiedade, tem pacientes que têm depressão porque tem microbiota desequilibrada que comunica com o cérebro e a pessoa que fica com uma tendência a estar mais depressiva e pode ter como base isso um desequilíbrio nutricional. Então, é muito importante esse tema, né? E o primeiro dia do ano a gente já está falando sobre isso. Tudo bem que já sextou, ainda bem que começamos numa sexta-feira, mas de qualquer forma, assim, a gente não precisa ter medo de comer. A gente só precisa entender que o alimento é o nosso primeiro medicamento, isso é fato. A medicina se preocupou a tal ponto de ter a especialidade médica nutrologia, que não trabalha só com emagrecimento, tá, gente? Às vezes, eu vou no nutrólogo para emagrecer. Não, a gente faz um diagnóstico de desequilíbrios nutricionais. Até magros excessivos podem estar desnutridos, né? Então, a medicina se preocupou e eu achei fantástico. A gente tem uma área que debata a importância dos nutrientes na nossa saúde e quais os fatores que trazem seu desequilíbrio. E o primeiro desequilíbrio é a escolha. É escolher errado o alimento. Então, escolher certo, comer direitinho, deixar ultraprocessado para de vez em quando. Esse tal aqui, macarrão, né? Quem é que... Eu já morei em república. Pelo amor de Deus, né? Salvava. Quando você é jovem, né? O corpo tolera, né? Então, a gente comia de vez em quando. Mas quando eu caí na real, né? Comecei a fazer faculdade de medicina, aí eu já vi que, peraí, o negócio é diferente. E usa um macarrãozinho normal, né? Em vez de usar esse instantâneo, pega um macarrão normal, integral. Exato. Cozinha muito rápido. É tão rápido Exato. Então, é mais bom senso que sacrifício, mas que, sem dúvida, a gente está tendo muita doença ligada a desequilíbrio nutricional e ultraprocessado é um deles, e as pesquisas não mentem, cada vez saem novas evidências de que realmente a frequência do uso do ultraprocessado impacta em saúde. Então é só levar isso mais a sério. Curtir a vida, mas com ponderação. Obrigada, sempre maravilhoso. Obrigado, Bi. Feliz ano novo para você, vocês pra Maluzinha. também. Queria conversar Obrigado, mais. Gabi. Obrigada, É bom que vocês me convidam de novo. Por favor. Aí eu volto. Já temos outras pautas para Já conversar. mesmo. Tá joia. Feliz ano novo para todos que estão aí em casa, viu? Obrigada. Tchau, Valeu. gente.